Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um sermão online. Que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês. Vamos para os recadinhos, os mesmos recadinhos de sempre. Fica na descrição 3 links para você também aproveitar momentos de louvor e adoração com música. Normalmente são as mesmas canções que nós louvamos na celebração presencial. Então, fica aí o link para você também poder louvar e engrandecer o Senhor com música. Uma outra questão que eu gostaria de falar com você rapidinho é o seguinte. A gente quer fazer o trabalho com mais excelência possível, mesmo a gente não tendo todo o suporte técnico, tudo que nós gostaríamos até de ter, nós queremos fazer o trabalho mais excelente possível para a honra do Senhor, para a glória de Deus, para abençoar a sua vida. E para isso, se por exemplo você perceber que o áudio não está bom, que a imagem por algum motivo não está muito boa, deixa seu feedback, coloca aí nos comentários, Gustavo, acho que o áudio precisa melhorar, a gente não está entendendo, enfim. Ou então se você tem você tem meu contato particular, me escreve no particular, que a gente corre atrás, porque a intenção é fazer o melhor, para abençoar a sua vida e o melhor para o Senhor. Vamos refletir na palavra do Senhor nesse instante? Nós vamos dar uma paradinha na série Autoridade e Poder e vamos refletir sobre permanecer. Nesse caso, nós vamos refletir hoje num sermão avulso, porque hoje é Dia dos Pais e eu acho muito interessante a gente falar um pouquinho direcionado não somente aos pais, mas às famílias no geral. E para isso nós vamos meditar no texto de João 15, 5 a 11, que diz assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Antes de a gente continuar refletindo neste texto, vamos orar? Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, e eu quero colocar a minha vida diante de Ti, porque eu sou muito frágil, e sem Ti, como diz esse texto, eu não posso fazer nada. Para eu expor a Tua palavra de maneira digna, eu preciso do Senhor. E para aqueles amigos e aqueles irmãos que estão nos assistindo, para eles entenderem, para eles ouvirem a Tua voz, eles também precisam do Senhor. Por isso, ministra no nosso coração, porque todos nós precisamos de Ti, Senhor Deus. Assim como o ramo precisa da parreira, nós precisamos de Ti. E nós clamamos pela unção do Teu Espírito Santo, para que nós possamos compreender a Tua palavra e que ela possa dar fruto no nosso coração e transformação na nossa vida, para que a gente seja a imagem do Teu Filho Jesus Cristo, cada dia mais nítido na nossa vida, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos, Senhor Deus. Amém. Meus queridos, a primeira coisa que a gente precisa entender desse texto é a palavra permanecer. Porque permanecer, como vocês puderam
perceber no texto, é um verbo que está muito presente nesse trecho de 5 a 11. O texto, como está no verso 5, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Né? Quem permanece em mim, permaneçam em mim, se as minhas palavras permanecerem em vocês, permaneçam no meu amor. É um texto cheio de variantes do verbo permanecer. Portanto, essa palavra é uma palavra muito importante nesse texto e a gente precisa entender o que ela quer dizer. Primeiro, o Senhor Jesus está fazendo uma comparação da nossa relação com Ele e a relação de um ramo de parreira com a própria parreira. Assim como a parreira tem que estar o ramo da parreira tem que estar ligado na própria parreira para dar fruto, ou seja, uva, nós precisamos estar ligados a Cristo para nós darmos fruto. Sem estarmos conectados a Jesus Cristo, nós não podemos dar fruto. Então, essa questão de estar conectado a Jesus Cristo é extremamente importante para a nossa vida como discípulos. Como é estar conectado com o Senhor Jesus? Ninguém pode estar conectado, ligado a Jesus, se não teve uma experiência salvadora com Jesus Cristo de Nazaré. Se você creu no Senhor Jesus, se arrependeu do seu pecado, então você recebeu perdão dos seus pecados, e a separação que tinha entre você e Deus não mais existe porque você foi ligado ao Senhor Jesus. Portanto, não existe a possibilidade de você dar fruto sem estar ligado com Jesus, sem ter uma experiência de salvação com Cristo. Essa é uma questão. Mas aí você pode me perguntar assim, mas Gustavo, eu conheço gente que diz que é discípulo de Jesus e que não dá fruto. Simplesmente não dá fruto, não parece discípulo. Os resultados da vida dessa pessoa como discípula são muito pequenos. E aí eu posso te dizer uma coisa. Primeiro, eu posso dizer que é possível que essa pessoa nunca tenha tido uma experiência com o Senhor Jesus. Pode ser que a gente ache que ela é uma discípula e ela, na verdade, não é. Mas pode ser também que tenha acontecido uma outra questão, e que nós vamos ver aqui. Pode ser que ela não tenha se apropriado dessa conexão, e isso é muito importante. E ela teve uma experiência de salvação com o Senhor Jesus, mas ela não se apropriou dessa conexão com o Senhor Jesus. E você me pergunta assim, como isso? Vamos dar um exemplo. Pensa num camarada desprovido. Uma pessoa que mora na rua e que passa fome. Ela passa fome porque não tem o que comer. E aí ela recebe uma intervenção do qual levam ela para uma casa e colocam à disposição dela uma mesa farta. Agora ela tem uma casa e ela tem o que comer. Mas de repente a gente começa a perceber que essa pessoa continua passando fome, que essa pessoa continua subnutrida, e você pensa, mas qual que é o problema? Ela não foi recolhida para uma casa? Ela não tem uma mesa farta? O que aconteceu? E você começa a perceber que ela não se apropriou dessa mesa farta, ou seja, ela não come. Ela não desfruta dessa bênção e dessas comidas, desse alimento que disponibilizaram para ela. Então, quando a gente pensa em apropriar-se da conexão que foi restabelecida em Cristo Jesus, de estar em Cristo,
Pode ser que alguns discípulos não tenham se apropriado dessa conexão, do status de estar ligado com Cristo. Como é que a gente se apropria disso? A gente se apropria disso buscando intimidade com Deus, buscando um relacionamento com Deus. E se relacionar com Deus envolve 2 pontos básicos: meditação na palavra e oração. Sem meditação na palavra e sem oração, nós não conseguimos criar ou investir um relacionamento com Deus e não conseguimos, portanto, investir em intimidade com Deus. Quando você for meditar na palavra de Deus, você pode dizer assim: como é que eu começo isso? Como é que eu faço isso? Eu vou te dar 2 dicas básicas. A primeira dica: você pode fazer isso com devocionário ou sem devocionário. Vamos começar com devocionário. Devocionário é aquele livrinho tipo presente diário, pão diário, cenáculo, enfim, boa semente, enfim, existem algumas edições aí em que você tem meditações diárias baseadas num texto bíblico. Quando você tem um devocionário, um livro devocionário na mão, você pode fazer o seguinte: você vai pegar a reflexão do dia, você vai orar e pedir a Deus que fale com você. É importante que você se coloque diante de Deus para que Deus fale a você. Depois que você orar, você vai olhar o texto bíblico que aquela reflexão está apontando. E você vai ler esse texto bíblico 2 vezes. Leia 2 vezes o texto bíblico, depois você vai ler o artigo de reflexão daquele dia. Você vai pegar um papel, ou você vai pegar o seu celular, o computador, o que você vai achar melhor. E você vai anotar o que te chamou mais a atenção, tanto no texto bíblico quanto no artigo. E também vai anotar por que te chamou a atenção. Você vai olhar essas respostas e colocá-las diante de Deus. E vai orar mais uma vez diante do Senhor. Isso com um devocionário. Sem devocionário, sem um livrinho, você pode pegar a Bíblia diretamente, você escolhe um livro da Bíblia e você lê em ordem trechos desse texto, ou desse livro da Bíblia, dia a dia. Vai orar também e pedir a Deus que fale com você, vai ler esse texto 3 vezes e vai fazer a mesma coisa. Qual parte do texto, vai anotar qual parte do texto te chamou a atenção e vai anotar também por que essas partes te chamaram a atenção. E depois também vai orar a respeito disso. Se você não sabe que livro da Bíblia você pode começar, eu te sugeriria começar na seguinte ordem: livros do Evangelho, Marcos, Lucas, João e aí volta para Mateus. Vou repetir: Evangelho de Marcos, depois Evangelho de Lucas, depois Evangelho de João, depois você volta para Mateus. Joia? A segunda parte desse processo de relacionamento com Deus é a parte em que a gente fala, é a parte em que a gente ora. E nessa parte também é muito interessante que você ore por tudo. Tudo. Louve, agradeça a Deus, fale sobre as grandezas de Deus, reconheça que Ele é grande, reconheça aquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário, ore por si, ore pelas suas dificuldades, acorda de manhã, ora pelo seu dia, você vai trabalhar, ora pelo seu trabalho. Você está saindo para ir no supermercado, ora pelas compras que você vai fazer. Ora pelos seus parentes, ora pela sua família, ora pelo pessoal da igreja, ora pelo seu pastor. Ora. Às vezes a gente tem dificuldade, a gente reclama, a gente briga com as pessoas.
mas a gente não ora. Coloque tudo em oração. Aprenda a colocar todas as coisas em oração. E você vai desfrutar dia após dia dessa conexão de estar ligado com Cristo. Quando a gente vai vivendo essa conexão, a gente vai começando a criar alguns frutos. E nesse texto, já que o Senhor Jesus diz que nós, quando estamos ligados a Ele, nós damos fruto, porque sem Ele a gente não pode fazer nada, existem 2 frutos que já vão sendo trabalhados na nossa vida logo de cara, de primeira. O primeiro está aí no verso 9. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Então, quanto mais intimidade com Deus nós temos, mais também nós somos nutridos pelo próprio amor de Deus. Receber e desfrutar desse amor na nossa vida e saber que Deus nos ama, e não só saber que Deus nos ama, mas desfrutar desse Deus que nos ama, faz com que nós respondamos a Deus com amor. Então nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E também sermos nutridos, alimentados pelo amor de Deus, nos capacita a amar os outros como Ele nos amou. Então a gente não se esforça, a gente não fica se esforçando para amar os outros. Quando a gente fica se esforçando muito para amar as pessoas, principalmente aquele cara chato, pode ter certeza que o máximo que a gente vai conseguir produzir é uma consciênciazinha cristã, mas que não é amor como você e eu recebemos do Pai. Pode ser que você fale para mim assim, mas eu não consigo amar aqueles caras chatos, eu não consigo amar aquele meu colega mala do serviço, eu não consigo amar aquele meu vizinho, eu não consigo amar aquele meu parente. E aí tudo que eu posso te dizer é, voltamos então ao que falamos anteriormente, a oração. E quando falamos de oração, nós temos que também entregar diante de Deus essa questão de falarmos assim, Pai, eu não consigo, eu tenho dificuldade de amar o fulano, o cicrano, o beltrano, eu tenho dificuldade com isso, Pai, me ajuda a amar. Essas pessoas que a gente não consegue amar, ou que a gente tem dificuldade para amar, a gente também precisa colocar isso em oração, a gente precisa orar por essas pessoas que a gente tem dificuldade para perdoar, a gente precisa orar por elas, para que Deus produza em nós aquilo que é necessário para a gente perdoar, para a gente amar. Mas existe um outro fruto, e o fruto é: tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O segundo fruto que o Senhor Jesus diz no verso 11 é alegria. E não é só uma questão de você se sentir alegre, dar risada e tudo mais. É a questão de você se sentir feliz e realizado. Felicidade e realização não vem com dinheiro, não vem com posses, não vem com fama, não vem com sucesso. Realização de verdade vem de você estar ligado a Jesus Cristo de Nazaré e desfrutar dessa conexão. Porque às vezes as coisas dão certo, às vezes não dão. Às vezes você consegue vitória naquilo que você se propôs, às vezes você não consegue. Mas você pode continuar feliz e realizado, porque Jesus continua sendo a fonte da sua alegria. Então, se seu time ganhou, se seu time perdeu, se você conseguiu passar no vestibular ou não, se seu casamento está numa fase excelente ou se seu casamento está passando por alguma crise, se seus filhos estão indo bem na escola ou se seus filhos estão dando trabalho,
Se você está no emprego dos sonhos, ou se você está num emprego que você detesta, em tudo isso, ou se você às vezes está desempregado, em tudo isso, você ainda pode se sentir feliz e realizado, não porque você não esteja sofrendo com as circunstâncias. Sofrimento faz parte da vida e a gente se entristece e a gente chora, mas a gente se sente feliz e realizado, porque a fonte, o alicerce da nossa alegria não são as coisas, não são as circunstâncias, é o Senhor. Quantas vezes a gente acha que a gente vai se sentir feliz e realizado quando a gente tiver determinada coisa, ou quando a gente chegar a um determinado nível de vida, e aí a gente chega nesse nível e a gente percebe que o vazio que está dentro de nós continua ali. Sabe por quê? Porque fonte de alegria de verdade só está ligada a Jesus Cristo de Nazaré. Ou ele te dá alegria de verdade, ou, amigo, amiga, você vai continuar vazio de felicidade, você vai continuar se sentindo vazio de realização. Portanto, se você quer se sentir feliz e realizado, não importa o que aconteça na sua vida, você precisa continuar buscando e desfrutando desse relacionamento com Deus, buscando essa intimidade, para que Ele alimente você de alegria, felicidade e realização. Nos dias tenebrosos, nos dias de tristeza, nos dias de depressão, você ainda pode encontrar nele o consolo, o conforto e o ânimo que você precisa para a sua vida. Você pode dizer assim para mim: eu sofro de depressão. Ok, eu te entendo e jamais eu te diria que essa mensagem não é para você ou que você está em pecado porque você está em depressão. Imagina, eu entendo você, eu entendo o seu sofrimento e eu não sei se você faz terapia, se você toma remédio, e não sou eu que vou dizer para você para de tomar remédio. Não, continua fazendo o tratamento da sua depressão se você estiver fazendo o tratamento, mas eu também quero te falar que você vai encontrar sim consolo e vai encontrar sim alegria e vai encontrar ânimo para a sua vida através de Jesus Cristo de Nazaré. Os dias que você estiver muito deprimido, se você tiver forças para orar, coloque diante de Deus a sua dor. Fale: Senhor, eu estou desanimado, eu estou triste, eu estou muito triste. E Ele estará lá para te sustentar. Tem vezes que a dor é tão grande que a gente não consegue nem falar, não dá nem para orar com palavras. Então a gente ora com a nossa dor. A gente chega diante de Deus e a gente simplesmente chora. E nisso existe um Deus consolador, o Deus de toda a alegria, que vem, recolhe as nossas lágrimas e nos consola. Ele não desampara. Então aqui eu não estou negando que a gente fica triste, que a gente chora, que a gente fica de luto. Imagina. Mas eu estou dizendo que mesmo assim existe o Deus de toda a alegria que ainda te ampara na sua tristeza. E é porque é Ele que dá toda a felicidade e realização que a gente precisa. Enfim, no que é que isso tem a ver com você, pai? E não só você, pai, mas você, mãe, você, filho, você, família. O que tudo isso tem a ver com a família? Pai, você já imaginou como é ser o exemplo justamente de tudo isso que eu acabei de dizer? Se o seu filho ver em você uma pessoa que busca a Deus na meditação na palavra, na oração incessante, se você pedir a orientação do Senhor para educar o seu filho, para orientar o seu filho, se você pedir a orientação do Senhor para lidar com todas as questões
da sua família? E se você orar pela sua esposa e pelos seus filhos? E se os problemas financeiros chegarem e você disser assim, Senhor, conduz esse momento? E se você fizer uma baita de uma festa de agradecimento por determinadas coisas e você ainda chegar e falar assim, Senhor, faz parte aqui da minha alegria? Se Deus fizer parte de todas as coisas, e se você for uma pessoa para a sua família, em que a sua família vê você de joelhos, buscando a orientação de Deus, e se as pessoas veem em você uma pessoa que recebe de Deus o amor, porque você distribui amor, tanto para os seus filhos, quanto para a sua esposa, e tanto para todas as outras pessoas. E se você é uma pessoa que mostra para a sua família que felicidade e realização vem do Senhor. E se você for esse testemunho vivo de que fruto mesmo a gente dá quando a gente está conectado com Deus e se apropria dessa conexão. E se a gente for discípulo de Jesus Cristo mesmo, porque a gente teve uma experiência de salvação com Jesus? Mas pode ser que você esteja numa família em que você não teve uma experiência de salvação com Jesus e, portanto, você não está conectado a Jesus Cristo de Nazaré. Nesse sentido, eu te digo que não é tarde. Você pode se entregar para o Senhor Jesus e você pode crer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode dar a vida eterna a não ser Ele. Ninguém pode te dar acesso ao Pai a não ser Ele. Ele é o único caminho e você pode crer nele. Se você tiver essa experiência de salvação, as coisas mudarão na sua vida. Você será transformado pelo Senhor Jesus. E você vai ser uma testemunha de Jesus na sua família. Você tem o potencial para ser o exemplo, para mostrar Jesus para aqueles que te rodeiam. Se você, mãe, é aquela que é o exemplo, e se você, filho, é aquele que busca ao Senhor, e se vocês, família, forem aqueles que meditam na palavra, que oram juntos e meditam na palavra juntos, e buscam a Deus juntos para as dificuldades, e louvam a Deus juntos, reconhecendo quem Ele é. E se Deus fizer parte da família de vocês, presença constante da família de vocês, eu tenho certeza que a família de vocês vai ser diferente, vai ser diferenciada para a glória de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, eu quero colocar diante de Ti, Senhor Deus, a vida de cada um que está nos assistindo, Senhor. Eu quero Te pedir por aqueles que estão nos assistindo e que não conhecem a Ti de relacionamento, que eles possam ter uma experiência de salvação com o Senhor Jesus e eles possam andar contigo. Que aqueles que já têm uma experiência contigo, que eles possam se apropriar sempre dessa bênção, buscando o Senhor em meditação da palavra, em oração constante. E que nesse processo o amor seja cada vez mais forte na vida deles e a alegria e o senso de realização estejam sempre firmados em Ti. Porque nos momentos bons o Senhor nos dará realização e nos momentos ruins o Senhor nos dará realização. Porque o nosso senso de felicidade estará com o Senhor. Dá-nos isso, Pai, no nome de Jesus. Eu quero em especial orar por cada pai que está vendo esse vídeo, Senhor Deus. Eu quero Te pedir bênção sem medida para a vida deles. E eu quero Te pedir, Senhor Deus, que eles tenham sabedoria do alto, vinda de Ti,
para educar e para guiar os seus filhos. E se existe algum problema na casa deles, alguma crise, alguma quebra, sara, restaura, transforma o que precisa ser transformado no nome do Senhor Jesus. E que eles sejam sempre o exemplo que o Senhor espera de cada um desses pais, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, a semana está começando e, portanto, eu digo, vão ao longo da semana e sejam bênção aonde quer que vocês vão, sejam bênção para as pessoas que vocês vão encontrar, vão e tenham vitória sobre os desafios dessa semana, vão e sejam abençoados nos compromissos que vocês têm, mas façam isso ligados ao Senhor Jesus, porque sem Ele, nenhum de nós pode fazer nada. Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês tenham uma semana abençoada no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.